Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Filosofia Sem Hipocrisia. E já lembrando, se você gostar desse vídeo, por favor, compartilhe e também dê o seu like lá, a sua contribuição, a sua curtida aí para o nosso canal Filosofia Sem Hipocrisia. E hoje eu vou falar de um assunto muito legal, que eu quis voltar nesse assunto devido ao documentário que eu assisti no Netflix. Então já fica a dica para você. Aliás, se você puder assistir esse documentário antes de assistir esse vídeo, seria até mais legal para você entender bem. O documentário chama-se O Dilema das Redes Sociais e é muito legal porque mostra uma construção aí de nós, seres humanos, como produtos dentro da rede social, ou seja, de toda a manipulação que é feita para que nós fiquemos aí o máximo de tempo possível conectados aí a redes sociais, Facebook, Instagram e tantas outras aí. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. Tem muita gente que até desistiu de Facebook, saiu do Facebook devido a esse documentário, a crítica feita nesse documentário. É lógico que esse documentário ele tem uma crítica, uma pegada muito mais tecnológica, de mostrar os bastidores da tecnologia, do que é feito por essas grandes empresas, por essas grandes corporações, para que nós fiquemos o máximo de tempo conectados. E é lógico que aqui o meu papel é muito mais de trazer toda essa evolução e toda essa consequência da rede social para a filosofia, ou seja, para a questão do ser, né? Então, se lá é voltado para mostrar como a tecnologia faz para manter a gente conectado, aqui eu vou falar das consequências disso para o indivíduo, para o ser humano de uma forma geral, beleza? Então já fica aí a dica de assistir esse documentário, O Dilema das Redes Sociais. E aí eu fui voltar num autor que eu já trabalhei com ele para escrever um artigo, inclusive no Postos Já. Esse artigo ainda está lá, né, que é As Redes Sociais como Vontade de Representação, né, fazendo aí, esse título brinca um pouco com a principal obra do autor que eu trabalhei e que também vou trabalhar aqui, que é o Arthur Schopenhauer, né, que o maior livro dele, ou a obra-prima do Schopenhauer, chama-se O Mundo como Vontade de Representação. E aí eu fiz um artigo falando sobre essa questão das redes sociais, né, como as redes sociais trabalham, como a rede social trabalha tanto a vontade como a representação, né, seguindo aí esses parâmetros do Schopenhauer. Aí eu acabei falando, nossa, vou voltar no Schopenhauer. Aí eu fui ler o artigo, não gostei do artigo, a gente dificilmente gosta do que a gente escreve, né? Hoje para mim não seria legal, mas assim, para você começar a iniciar, né, um trabalho linkando Schopenhauer com rede social, esse artigo lá do Postos Já talvez seja interessante. Aqui nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão. Aí eu reli alguns trechos do livro Mundo como Vontade de Representação, que eu já tinha fichado, né, para a gente trabalhar aqui com as redes sociais, e é muito bacana. Não sei se eu vou conseguir fazer isso em um vídeo só, em 10, 15 minutos, né, então talvez a gente tenha que... porque, ó, veja bem, 2 horas de estudo, né, deu aí uma quantidade boa aí de comentários, né, e anotações sobre as questões que o próprio Schopenhauer traz. Mas antes, né, eu queria falar, para a gente falar de o ser nas redes sociais, é importante a gente falar do ser no mundo, né? Que para a gente entender nós nas redes sociais, o homem, o indivíduo nas redes sociais, é importante antes a gente entender o homem no mundo, beleza? E aí eu vou começar então a falar de Kant, né? Porque Kant, ele foi um autor, um filósofo também muito importante, muito difícil de ser lido, acho que eu já disse isso aqui, né? Não aconselho ninguém a começar a ler Kant, de forma alguma. Eu quero saber sobre Kant.
Então comece lendo pessoas que escreveram sobre Kant e nunca comece de Kant. Jamais, porque realmente é muito difícil. Ele não explica as coisas, você tem que se esforçar, né, muito para conseguir entender palavras, né, e conceitos e frases que o Kant coloca em toda a sua obra. Mas o Kant, o importante do Kant para nós, de uma forma geral, né, sem entrar na filosofia kantiana, é que o Kant ele vai mostrar que o mundo e tudo que está nele, né, então o mundo e tudo que está nele, inclusive objetos e seres humanos, né, nós, ou seja, tudo que está no mundo são representações. São talvez meras representações. Isso causou um impacto muito grande dentro da filosofia, né, essa afirmação de Kant, porque se as coisas são representadas, e aí você vai ver que há sempre uma intenção na representação feita, isso quer dizer que a gente não consegue chegar à essência das coisas. Né? Porque até então a filosofia se preocupa muito em saber a essência, qual é a essência do indivíduo, qual é a essência da consciência, o que move, né, o ser humano, o que move uma sociedade. Então a filosofia, de uma forma geral, sempre se preocupou em descobrir ou estudar a essência das coisas, ou uma verdade das coisas. E quando Kant diz, olha, tudo é representação, ou seja, não existe essência de nada, não existe uma verdade única de nada, né? Todas as verdades são verdades e tudo ali é representado, tudo ali é um jogo. Né? Então isso mexeu muito com a filosofia pós-Kant. Né? Mas eu, lendo Kant, que eu li A Crítica da Razão Pura, A Crítica da Razão Prática e O Fundamento da Metafísica dos Costumes. Esse foi o que eu li, assim, fichando. A Crítica da Razão Pura também fiz algumas anotações, fiz alguns fichamentos. A Crítica da Razão Prática eu realmente só li, passei por cima. Mas assim, principalmente na Crítica da Razão Pura, talvez o que seria uma essência do indivíduo, não sei, mas aí é uma coisa minha, tá? A essência do indivíduo você consegue chegar através do juízo sintético a priori. E aí tem que explicar o que é um juízo sintético a priori. Né? Um juízo sintético é todo aquele juízo feito de algo que nós já experienciamos, que nós vivemos. Né? Então, assim, eu sei que eu gosto de estrogonofe ao comer estrogonofe. Né? Então, o juízo sintético que eu tenho, estrogonofe é bom, é porque eu experimentei esse estrogonofe. Né? Não é uma coisa a priori. Uma coisa a priori é uma coisa que você não precisa viver. Ela está antes de qualquer vivência. Né? Isso é a priori. Aí então ele fala, existe algum juízo sintético, algum juízo que você faz devido à experimentação sua de vida que seja a priori? Ou seja, existe algum juízo de experiência que você faz que está antes da experiência? É bem difícil isso. Se não me engano, está na primeira frase, a primeira frase do livro A Crítica da Razão Pura. E aí, o que eu entendo que é a crítica, né? É o fato de você perguntar, né? Você perguntar, você criticar, é uma coisa que você faz sem precisar de qualquer experiência, né? Você pode estar ali e ao mesmo tempo já questionar sem saber para que lado vai, se aquela experiência é boa ou ruim. Né? O questionamento pode vir antes. Então ele dá mais ou menos essa resposta, no caso aí o Kant. Mas tudo bem, então nós temos aí o Kant mostrando que tudo no mundo é representado. E aí mexeu com toda a filosofia pós-Kant. E aí o Schopenhauer, né,
filósofo também importante, já século XIX, vai dizer que a representação do indivíduo, né, do homem, trabalha em prol da sua vontade. Ou seja, nós realmente existe essa representação, né, existe isso que nós mostramos, né, existe esse Tiago que se mostra ao mundo, mas esse Tiago que se mostra ao mundo é um Tiago movido pela vontade. E a vontade é uma coisa singular. Né? Porque quando você fala que nós somos representados ou somos representação, isso quer dizer que tudo ali é universal, que tudo ali é de todo mundo tem acesso. Né? Mas cadê a subjetividade? E a subjetividade para Schopenhauer está justamente na vontade. Porque a vontade sua pode ser diferente da minha, que pode ser diferente do ciclano e do fulano e por assim vai. Né? Essa vontade, essa sua vontade de potência, que depois o Nietzsche vai dizer, né, o que te move é uma coisa singular. O que faz você agir é uma coisa que é só sua. Né? Aí está a própria singularidade do indivíduo. E que é muito legal, né? Schopenhauer trabalha com isso, Nietzsche também trabalha com isso, né? Então daí o título, né? O mundo como vontade e representação, né? O mundo para o indivíduo como algo singular e ao mesmo tempo universal, né? E como que nós seres humanos vamos alinhavando tudo isso à medida que vamos vivendo, à medida que vamos experienciando, certo? Com isso, então, ao estudar a vontade, é possível chegar à essência do indivíduo. Então, quando eu sei qual é a vontade, o que move o Tiago, eu vou saber qual é a essência do Tiago. Né? Quando eu vou estudar o que move você, que está aí do outro lado, então eu vou saber qual é a sua essência. Né? Então, para Schopenhauer, existe como a gente saber a essência de cada um, estudando a vontade de cada um. Certo? E eu acho que isso também é bem legal. Mas, com isso, né, ou seja, se nós somos vontade, e essa vontade que faz nós agirmos no mundo, que é essa representação, isso quer dizer que o Tiago representado é um Tiago intencional. Né? Ou seja, há sempre uma intenção da vontade dentro daquilo que eu sou representado no mundo, da minha vontade. Né? Aí a gente traz agora um outro filósofo que também foi importante nessa questão da intencionalidade, que foi o Edmund Husserl, aí já século XX. Edmund Husserl é considerado o pai da fenomenologia, né? Uma área que eu estudo já há algum tempo e posso falar com propriedade para vocês, mas isso a gente pode elaborar aí outros vídeos para isso. E lá ele fala, né, não existe coisa em si mesma. Isso quer dizer o quê? Que há sempre uma intenção por trás. Certo? Então, preste atenção que o Kant vem e fala, olha, nós somos representação, né? Então, assim, é difícil saber o que é você nesse mundo. Depois o Schopenhauer fala, não, peraí, há uma vontade que move esse ser representado. E aí Husserl chega e fala, opa, então beleza, essa vontade é o que move o ser, então esse ser que move, esse ser que age o tempo todo nesse mundo da vida, é um ser que age conforme as suas intenções, né? Ou seja, há sempre uma intencionalidade. Nada que você faz é por acaso. Você está sempre tentando e intencionando sobre algo que você quer, sobre algo que você faz, sobre algo que você gosta. Isso também é muito legal. E aí todas as nossas ações no mundo da vida, né, mundo da vida em alemão, né, o conceito que ele usa é Lebenswelt, são intencionais. Noção, então, dessa intencionalidade que é muito importante. E aí, com isso, né, se o Schopenhauer já dava valor a essa questão da vontade, da singularidade, para o Husserl mais ainda, né, a subjetividade passa a ter também uma grande importância. Ou seja, para eu estudar o fenômeno para ele é tudo o que acontece, né? Então, assim, a minha ação... Quanto tempo deu já?
Não, vou continuar quanto tempo deu, não tem problema falar. Não sei. Mas eu vou colocar treta no meio do negócio. 14 minutos. 14 minutos já, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar só essa questão do ser aqui com vocês. De todo o trajeto do ser. E aí, no próximo vídeo eu falo então sobre... Aí eu começo falando sobre Schopenhauer e as redes sociais, tá? Mas isso aqui é importante pra gente entender. Então, o Russell vai falar dessa questão do valor da subjetividade, né? Então, assim, se toda a minha intenção dentro do fenômeno... O que é fenômeno para ele? Fenômeno é toda ação do ser dentro do mundo. É um fenômeno. A minha relação com a minha namorada é um fenômeno. Aí, para eu estudar esse fenômeno, minha relação com a minha namorada, para o Russell vai dizer então que eu tenho que ele tem que estudar as intenções de um de outro, né? Para saber como é que vai trabalhar essa questão do relacionamento. Então, qual a intenção de um, qual a intenção de outro, e assim você trabalha a essência das coisas. Para Russell, e eu acho isso muito legal, ou seja, o sujeito é muito importante. O Russell também faz duras críticas ao conhecimento objetivo como única verdade. E isso é o grande desafio do século XX, né, da gente. E aí, depois você vai ver que tem muito a ver com as redes sociais. Que é o quê? Conhecimento objetivo. É o conhecimento científico. Né? Então, assim, o que é verdade é só aquilo que vira o artigo. O que é verdade ou o que é seguido é só aquilo que o psicólogo fala, é só aquilo que o profissional da área fala. Né? Então, a percepção acaba ficando um pouco de lado. E isso a gente vai trabalhar muito aqui com essa questão da rede social, que, querendo ou não, potencializa isso. Né? É muito fácil você ver assim, fulano, eu tô com um problema em casa, né, sei lá, não sei como lavar louça. Aí o fulano vai, mexe lá na internet, no seu celular, na rede social, aí ele vai ver que tem um canal no YouTube de como lavar louça, ou um manual de instrução de como lavar louça, entendeu? Então ele vai seguindo esse conhecimento considerado objetivo, tá? E a gente vai ver que essa preocupação do Russell lá em 1900, na primeira metade do século XX, o maior livro dele, A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental, ele escreveu em 36. Né? Para mim é o melhor livro, mas para muitos ainda as investigações lógicas que ele escreveu em 1900 e 1901. Mas, de qualquer forma, é na crise que ele fala dessa preocupação, desse mundo objetivo, e está cada vez pior, e as redes sociais infelizmente potencializam isso. Ele também mostra como o cientificismo aponta uma crise das ciências, ou seja, a ciência naquela época estava em crise porque só era considerado, né, conhecimento aquilo que passava pela ciência, e hoje continua assim, e hoje é até pior, só é considerado conhecimento aquilo que a gente vê nas redes sociais. Né? Aquilo que não tem na rede social, né, não chegou ao mundo, ou seja, não é valorizado, não é mundo ainda, não importa para nós. E aí Deleuze, para a gente fechar aqui essa questão do ser, a gente tem Deleuze, que estudou muito Kant, escreveu, se não me engano, 2 livros sobre Kant. Eu recomendo então, se você quer saber um pouco mais de Kant, ao invés de estudar Kant, começar por Kant, pode começar por Deleuze, se você tem algum conhecimento de filosofia, porque Deleuze também não é tão fácil assim, mas se você já tem algum conhecimento de filosofia, pode começar por Deleuze, ao invés de começar por Kant. E depois você lê Kant para comparar aí os entendimentos de Deleuze e tudo mais, acho que vai ser bem legal. Deleuze, então, de certa forma, entende que se tudo que é representado, e a ciência, a ferramenta utilizada pelo homem para explicar as coisas, também é uma representação. E por isso não consegue dar conta de toda a realidade. Ou seja, composto por indivíduos que possuem as suas subjetividades. O que Deleuze fala, e eu acho muito pertinente, a gente não pode pegar algo científico e dizer que aquela é a única verdade e seguir aquilo como se fosse a única verdade, como a única coisa. Por que eu estou falando isso? Porque isso também tem relação com as redes sociais. Tá? Se eu não me engano, acho que eu já até citei aqui, ele fala que de um lago seco, né, que fica aqueles rachados, a ciência é como se fosse uma daquelas rachaduras. Né? Ela não consegue analisar todo o lago. É impossível.
pesquisa que você vê, pesquisa eleitoral, né, que agora está na onda das pesquisas eleitorais, a pesquisa é uma projeção, né, porque ela não consegue entrevistar todos os habitantes de uma cidade de médio para grande porte, isso é impossível. Então você pega uma porcentagem em cima daquilo, é lógico que é bem fiel, mas eu não posso dizer que aquilo seja realmente a realidade. Não, é apenas uma parte da realidade que está sendo estudada, porque a ciência não dá conta de estudar toda a realidade, toda a natureza, todo esse mundo natural no qual vivemos. Isso é impossível, ou seja, por isso que existem as margens de erro, porque, né, a gente não pode levar em consideração a ciência como algo, uma coisa que não erra, porque ela não consegue estudar todo mundo, né, para chegar, então vai por porcentagem. Eu fiz um teste com 100 pessoas para saber a cura da vacina para tal coisa, dessas 100 pessoas, só 2 tiveram reação. Então, através dessa porcentagem, aí você coloca lá na vacina depois, né, que pode ter reação para tantos por cento e a reação é tal, tal e tal, né? Porque você não pode garantir que eu estou nesses 2% ou estou no 98%. Né? Isso é impossível, mesmo com vários estudos que a ciência faz a todo tempo, beleza? Então, para a gente relembrar aqui para o próximo vídeo, é o seguinte: vamos lembrar do Kant, do ser que é representado. Vamos lembrar do Schopenhauer, dizendo, olha, mas nós não somos só representação, nós temos a vontade, porque é a vontade que vai fazer o ser agir diante desse mundo que é representado. Depois a gente pega Russell, né, dizendo, olha, se nós temos então uma vontade e a representação, nessa ponte temos a intencionalidade, né, que é a intenção de agir sempre em prol da nossa vontade. E aí nós temos o Deleuze, né, alinhavando tudo isso e dizendo, olha, o conhecimento objetivo não pode ser um conhecimento meramente ou somente aquele como verdadeiro, tá certo? Esse conhecimento objetivo das coisas, tudo isso vai ser importante para a gente começar depois a estudar as redes sociais, né, dentro da obra aí do Arthur Schopenhauer, que fica no próximo vídeo, beleza?